No teatro, o tempo não tem relógio. É como no amor, que a gente não mede pelos ponteiros. Tudo para a gente ver a vida. E o nosso convidado de hoje é um diretor teatral ousado, polêmico, genial. Um mestre em celebrar a vida que a gente vê nos palcos. O Persona recebe o dionisíaco José Celso Martinez Correia. É um prazer te receber aqui, Zé Celso, uma honra. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Zé. Muito obrigado. Zé, vamos começar falando da sua família. Sua família era do interior, mas o seu pai era um cara muito urbano, assistia muitos filmes. Não, o meu pai, ele veio da roça, mas ele odiava a roça. Todos os irmãos dele eram, aliás, minha avó é índia. E eu me orgulho muito dessa descendência paterna, né? Porque eu me sinto índio. Eu sou índio, né? E minha avó era muito... Eu conheci tanto minha avó quanto minha bisavó, que já estava doida, uma índia louca, que ficava dando cambalhota, exatamente. Ficava na cama e gargalhando, uma felicidade incrível. Moravam numa chácara, né? E os irmãos do meu pai, todos, inclusive meu pai, eram lindos. Era tipo Tyrone Power, Errol Flynn, enfim, cada um era um ator, assim, e as minhas tias também eram maravilhosas. E meu pai sumiu da roça e quis ir para a cidade, né? E na cidade, então, ele praticamente, ele virou um cidadão de cidade, né? Urbano inclusive mesmo. Urbano, e adorava cinema, ia toda noite ao cinema. Criou uma escola de comércio, ele comprava livros das mãos do Monteiro Lobato. Então, nossa casa tinha muito livro, muita coisa, né? E montou uma biblioteca na sua casa. Montou uma biblioteca, exatamente. Ele foi, então, uma das suas grandes primeiras influências nesse Foi, sentido? ele inclusive filmava, ele alugava filmes para passar para a gente, botava numa tela, no quintal, a molecada do bairro ia assistir. Agora, o bicho do teatro te mordeu logo cedo, Zé. Você assistia teatro lá em Araraquara? Você chegou a montar um teatro na sua casa? Eu não assistia muito, não. Eu fazia uns teatrinhos. Eu fazia uns teatrinhos assim, primeiro com uma lente na lâmpada, coisa que eu aprendi no Tesouro da Juventude, e projetava um filminho assim, né? Depois eu pegava um pano, eu molhava, eu fiz um casal e ficava trepando. Eu fazia... Eu usava uma lanterninha e eles ficavam trepando. Mas você não fez teatro profissional em Araraquara, seu irmão Luiz Antônio fez. Ele também foi Luiz Antônio foi maravilhoso, muito. Ele fez Megera Domada com a minha irmã Ana Maria, né? que é professora de História. Ele fez a Megera Domada, escreveu Percevejo, mas ele, enfim, foi assassinado exatamente no momento que ele estava fazendo com a Fernandinha Torres, ensaiando Lulu, do Videkind, em que o Jacques Stripador mata a Lulu no dia de Natal. E aconteceu isso com 107 facadas. E durante muito tempo eu fiquei com essa história das 107 facadas. Agora eu esqueci disso. Acho que o importante é a vida do Luiz. O pouco que ele viveu, a alegria que ele deu, a qualidade imensa do trabalho que ele fez, né? É muito mais importante que ficar pensando, porque 104 facadas, a pessoa quer matar o quê? Já não sabe o que está fazendo, né? Quer matar alguma coisa que tem em si mesmo, uma coisa de ódio, né? Zé, numa antiga entrevista sua, você fez uma analogia muito interessante entre o que o seu pai entendia como cultura e a cultura que existia na época do TBC, com aqueles diretores italianos. Eu assisti, por exemplo, tive a sorte. Meu pai me levava para ver Dercy Gonçalves, Jaime Costa, todos os grandes atores antigos, né? Isso foi muito bom, teatro de revista, tudo, né?
Mara Rúbia, a Virginia Lane e tal. Mas ele não entrou no TBC, porque o TBC era um teatro muito para granfinos, né? Meu pai era modesto, era um homem chique, lindo. Meu pai era lindo, 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 lindo. Se vestia muito bem e tal. Mas eu fui depois no TBC, né? Eu vi, inclusive, Cacilda Becker fazendo o Gato em teto de zinco quente, maravilhosa, né? Você chegou a ver o Canto na Cotovia? Vi, claro, a inauguração do Teatro Maria da Costa, vi com aquele monumento que o Bestiaire fez para ela, né? E ela, achei ela maravilhosa, ela era lindíssima, porque ela tinha um rosto cênico maravilhoso, que eu recebia a luz desenhava todo o corpo, e era alta, bonita, pernas longas, né? Fiquei apaixonado. Vi a Alma de Sessuan, uma montagem que ela fez do Brecht, muito boa. Escrevi no jornal da faculdade, levei lá para ela e tal. Eu gostava muito do teatro que se fazia. Agora vamos falar um pouco da adolescência, quando você se encantou aí com as ideias ultraconservadoras, ultradireitistas do Plínio Salgado, que era o fundador do movimento integralista. A gente pode falar um pouco sobre isso? Pode. O Plínio Salgado inventou um movimento chamado Águias Brancas. E tinha um cara chamado Hélio Rocha, que era, e outro, Gumercindo Rocha Dória, esse é mais conhecido até. Eles eram muito cultos e eles seduziram a mocidade, tanto minha como do Glauber, na Bahia. Foi interessante, o movimento das Águias Brancas era uma coisa... Olha o slogan que era. Pensamentos altos no meio de galináceos de pequeno porte. De pássaros voando. Né? E aí, mas aí um dia até eu cheguei meu pai tinha uma escola no Largo da Câmara. Meu pai desfilava, às vezes, com muitas bandeiras brasileiras, né? Aquilo que veio do tempo de Getúlio e tudo. Mas tinha um comício da Panela Vazia, que era uma coisa, um comício comunista, né? E aí eu entrei na escola do meu pai, ele saiu correndo atrás de mim, mas eu peguei as bandeiras e fui juntando uma multidão e ataquei junto com um cara chamado Pedro Marão, que era um cara de direita, levantamos ele, que era careca, ele levou uma paulada assim, do pessoal da Panela Vazia, e nós conseguimos destruir o comício da Panela Vazia. Quer dizer, eu fui já muito reacionário. No dia seguinte, saiu no Repórter Esso, e minha professora de História dizia, vocês estão de parabéns. Né? Depois, quando eu vi realmente, eu frequentei uma casa dele, quando eu via o pessoal fazendo as unhas do pé dele, não sei porquê, eu enjoei daquilo, mudei completamente. Né? Desiludiu. Aí eu comecei a seguir uma coisa muito interessante, que era o PTB na minha época, o ISEB, Instituto Social, não sei exatamente, mas enfim, o ISEB, que tinha Roland Corbusier, mas era uma coisa que tinha uma cultura muito grande. E eu aí participei de todo aquele movimento. Quando o Sartre veio ao Brasil, ficamos assim uma espécie de sombra do Sartre. Onde ele ia, a gente estava, do Sartre e da Simone. Eu fiquei assim, um fã-clube total, né? Mas teve muita influência. Tanto que nós montamos a Engrenagem e ele foi assistir no Teatro Bela Vista. Eu e o Boal montamos juntos a Engrenagem, que é a história exatamente do imperialismo, que tem um governo que é revolucionário, mas com o tempo ele vai sendo engolido pela máquina de poder, aí entra pela engrenagem, aí entra um outro personagem, depois que sobe um líder, termina com um líder revolucionário no poder, e o Kuznets fazia exatamente fazia o mesmo ator, aliás, o outro personagem da engrenagem, né? E tudo continuava. Mas antes disso, bem antes da Engrenagem, você escreveu O Vento Forte para um Papagaio Subir, sim, que fala de um garoto que abandona a estabilidade familiar em busca de novos ventos para a sua vida. Eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, a brilhar, vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar. Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde ia caindo atrás do para-raio, da linha, moço, que o vento vai levar.
da linha, moço, lá onde o vento deve morar. A tarde então caía e o papagaio rompia. Isso aí, Zé, isso era uma ruptura, já era um desejo de ruptura com aquela vida familiar? Não, foi quando eu descobri que eu queria fazer teatro, quando eu consegui escrever uma peça em 40 minutos. Eu primeiro fiz a música no violão, depois que fiz a música, eu fui para... Meu pai tinha uma escola de literatura, de comércio, que tinha uma sala de datilografia, eu fui para uma das máquinas e em 40 minutos escrevi Vento Forte. Falei, é isso que eu vou fazer. Porque eu não sabia o que ia fazer, eu estava perdido na vida, né? Mas essa temática de abandonar a vida familiar... Saí. Depois logo continuou, inclusive, com a Incubadeira, que foi uma outra peça de muito sucesso, que foi montada com o Renato Borg aí. Que era uma temática semelhante também, né? Semelhante, que é um menino muito preso com a família muda para São Paulo para ele fazer um curso de engenharia e tal. Veio uma menina visitar, que ele fica apaixonado por ela, Verónica, que era uma garota linda. E tem uma cena de festa que vê um bando de gente e leva ele com ele. Estes Fraser fazia a mãe. E a mãe ela vai pirando, porque tudo que está acontecendo, ela começa a somatizar e começa meio fazer um parto que coincide com a saída dele. É uma peça muito legal, mas eu perdi essa minha peça, eu não sei onde está. Eu tenho que reencontrar. Outra que eu perdi também foi Cadeiras na Calçada, mas essa ainda vou encontrar, eu sei onde está. Zé, essa sua primeira peça, O Vento Forte para Papagaio Subir, foi dirigida pelo Amir Haddad. Amir Haddad. Não pensava em ser diretor teatral? Não. Por quê? Porque eu era escritor. Eu queria ser escritor. Agora, nós temos um depoimento aí de uma pessoa que foi a primeira pessoa a dirigir um texto seu. Olha só. Vento Forte para o Papagaio Subir. Uma peça em um ato do Zé Celso, que era exibida no programa Duplo, junto com A Ponte, uma peça do Carlos de Queiroz Teles. Depois disso, eu fiz A Incubadeira, que ele escreveu, não é? E que deu origem a uma relação grande e deu origem ao grupo de teatro Oficina também. Então já tinha aí um núcleo de pessoas interessantes, todos jovens, esperando um vento forte para o papagaio subir. Era eu, o Zé Celso, o Renato Borg e o Carlos de Queiroz Teles. Nós todos éramos papagaios esperando um vento forte para subir. E subimos todos. O Queiroz Teles, o Moraci Duval, o Zé Celso, o Martinez Correia, o Renato Borg e eu. Amir. Maravilhoso. Ele dirigiu 2 vezes, né? E nós tínhamos a gente ensaiava na rua Santo Antônio, que o Jorge Cunha Lima tinha conseguido para a gente um quartinho. Agora, você dirigiu, você estava mencionando aí o Jorge da Cunha Lima, teve uma época que vocês faziam apresentações nas casas, nos granfinos aqui. Domicílio, né? Você dirigiu Genino Pomar. Genino Pomar, é verdade, com Fauzi Arap, Isso. Dora Meirelles, que era uma menina granfina, que era namorada do Geraldo André, que fez Incubadeira também, e que, enfim, e o pessoal da Bossa Nova ia também, Carlos Lira, eram as coisas de Bossa Nova e Teatro Oficina. A gente ia, nós e o pessoal da Bossa Nova, a gente ia para Higienópolis, onde as granfinas jogavam, mas elas patrocinavam, pagavam para a gente, e a gente fazia teatro, né? E nós fizemos, eu fiz ele no Pomar, outros atores, Celso Paulini fez uma outra peça, não sei. E foi a minha primeira direção, com o Fauzi Arap, inclusive. O grande ator Fauzi Arap, né? Zé, vamos dar um pulinho aí na sua história. Vocês já profissionais do Teatro Oficina, já profissionalizados, vocês se instalam num espaço próprio, um teatro que tinha sido um teatro espírita, e aí você monta 3 peças de autores norte-americanos. Eu vou ler aqui. É A Vida Impressa em Dólar, Todo Anjo é Terrível, Um Bonde Chamado Desejo. E aí você dá de cara com o texto dos Pequenos Burgueses e tudo muda. O que Começa aconteceu? a mudar, não? Começa a mudar. Não, mas de qualquer maneira, esses trechos que eu dirigi,
Foi em virtude do trabalho com o Stanislavski. Tá. Trabalhar muito com o Stanislavski, não? Você ia montar a torre em concurso. É verdade. E aí você muda de ideia? Montinho, Por que você muda de ideia assim? Porque eu me apaixonei pela peça, né? Todos se apaixonaram pela peça. Foi um espetáculo grandioso, não é? Inclusive, tinha o Kuznets, o Fernando Peixoto fez a tradução comigo, e o Kuznets também partiu do russo, então nós chegamos a fazer uma tradução brilhante, não é? E o elenco maravilhoso também, não é? Inclusive, agora estreou com uma atriz que fez um dia o papel e desistiu. E no dia seguinte a Etty Fraser substituiu. Não, foi uma coisa incrível. Mas os pequenos, inclusive estreou sempre estreou essa peça, Pequenos Burgueses, com pouquíssima gente. No dia seguinte estava superlotado e praticamente ela teve mais de 1000 representações, não é? Era uma peça em que a gente se aprofundou totalmente no método Stanislavski, não é? E atores maravilhosos, a Célia Helena, que é uma peça muito legal porque ela mistura Tchekhov com Gorky, com o realismo do Gorky, né? A Célia Helena, por exemplo, era um personagem do Gorky, do Tchekhov. Ela ficava praticamente em silêncio, ela caminhava, flutuava em cena e perguntava, e Nil ainda não veio? E continuava, e os outros falando e tal. É uma peça linda. E se fosse montada hoje, ainda faria sucesso. Mas eu, depois do Rei da Vela, tive uma transformação muito radical. Zé, falando um pouco do Bexiga, é verdade que o teu avô tinha uma casa lá, numa época assim que ainda era considerado Barra Pesada, e que você já tinha um olhar, uma atenção para aquele lugar? E, na verdade, você imaginava que você ia passar praticamente toda a tua vida ali? Meu avô tinha uma casa em frente ao teatro. Em frente à oficina. E eu tomava leite de cabra, que eu pedia para minha avó, que vinha da casa do apartamento da rua Ricardo Batista, onde morava Oswaldo de Andrade, e os moradores lá, que ele descia de pijama de lista, chinelo, e ia tomar leite de cabra. Nós, quando fizemos uma das peças nossas, acho que uma macumba antropófaga, eu acho que nós reconstituímos essa cena. Marcelo Drummond fez o papel do Oswaldo, então ele descia de pijama e via uma cabrinha, e ele bebia na cabrinha, né? Porque a minha grande ligação com o Oswaldo de Andrade começou com a cabrinha, né? Zé, temos mais um depoimento para você, também de um companheiro de primeira hora. Olha só. Oi, Zé Celso. Que bom que você está aí, firme. Depois que nós tomamos a vacina, estamos aqui aguentando firme, né? Zé Celso, eu só tenho que lembrar que quando nós nos conhecemos em 1958, nós fomos uma espécie de parceria, de inspiração um para o outro e criamos essa coisa linda que foi o Oficina. O Oficina que continua até hoje, com o Zino Zono. Na primeira fase do Oficina, você fez direções maravilhosas, clássicas, Pequenos Burgueses, Andorra, Galileu, Selva das Cidades. Depois do Rei da Vela, você começou a propor novas linguagens, né? Criamos coisas muito diferentes, e depois veio Roda Viva, e depois veio o Coro, e depois esses Zé Celso que a gente foi vendo pelo mundo afora aí, que é o Zé Celso de Bacantes, dos Sertões, sempre inventivo, sempre à procura de novas formas de comunicação. Eu tenho uma admiração enorme por você, Zé Celso. Você é um gênio. Querido. Vocês nasceram no mesmo dia? Nascemos no mesmo dia, 30 de março de 1937. O Borg já adiantou vários assuntos aí, mas a gente vai falar um pouco sobre tudo isso já, no próximo bloco. Pode ser? Tá, pode ser. A gente volta já com Zé Celso. Estamos de volta, hoje conversando com Zé Celso Martinez Correia. Zé, vocês montaram os Pequenos Burgueses, que faziam um enorme sucesso, quando estoura o golpe militar e vocês recebem a notícia de que estariam querendo prender vocês. Como é que foi esse momento? Não, nós estávamos ensaiando, pena que ela seja uma puta.
uma peça elisabetana, do autor que tem o mesmo nome do diretor de cinema, John Ford. Uma peça maravilhosa e com um elenco maravilhoso. Tinha uma mesa enorme, nós todos estávamos ensaiando, tinha o Renato Borg e a Miriam Mello, que faziam a protagonização de dois irmãos amantes, eles eram amantes, o Raul Cortez, a Célia Helena, o Jô Soares, o Eugênio Kuznet. Uma peça que me dava muito prazer, que é uma paródia do Romeu e Julieta, violentíssima, super sexualizada, um grande texto, né? Aí chega a Lilian Lemets e diz, ó, a rua está cheia de canhões. Aí aconteceu o seguinte, eu fui esconder na casa, de uma casa em Ubatuba, da Célia Helena, e a Ítala Nandi ficou na oficina. E ela montou uma comédia com o Eugênio, toda donzela tem um pai que é uma fera, com a Miriam Mello, a Lilian Lemets, o Tarcísio Meira, que já tinha muito cartaz na época, o Cláudio Marzo, o Eugênio Kuznet. Foi um sucesso enorme e o dinheiro era dado para as pessoas fugirem, para as pessoas do Arena, para as pessoas da oficina. O dinheiro foi muito bem aplicado, né? E aí, em 66, acontece aquela tragédia, né? Um incêndio destrói totalmente a oficina. Então, um ano depois desse incêndio, vocês reabrem com a primeira montagem de um texto escrito por um modernista de 22. Então, olha só a matéria que a gente fez. Nascido em São Paulo em 1890, Oswald de Andrade foi um dos principais expoentes do modernismo brasileiro. Foi jornalista, escritor, ensaísta e dramaturgo. Ao lado de Mário de Andrade e de Tarsila do Amaral, Oswald foi um dos articuladores da Semana de Arte Moderna de 22. Revolucionário, irônico e irreverente, do tipo gozador, tornou-se figura polêmica por sua visão futurista da arte. Seu manifesto antropofágico, publicado há quase 100 anos, propunha devorarmos técnicas, costumes e propostas artísticas de culturas estrangeiras e transformá-las em cultura genuinamente brasileira. Uma antivisão do mundo globalizado. Mais de 40 anos depois, Zé Celso dirigiu o espetáculo O Rei da Vela, texto do próprio Oswald, e seu sucesso o transformaria numa investida da nossa arte contra o conservadorismo. Um emblema do movimento tropicalista e que causaria uma verdadeira revolução na música, no cinema, no teatro e na literatura do Brasil. É verdade, Zé, que no primeiro momento você não tinha gostado desse texto do Rei da Vela? Não, esse texto é muito interessante, porque primeiro o Rogério Jacobi, que foi expulso do TBC, porque botou um texto de Cruz de Souza, um texto lindo de Cruz de Souza, na ópera dos Malandros, quer dizer, e ele foi lecionar no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, ele foi ler as peças brasileiras. Quando ele topou com as peças do Oswald de Andrade, ele ficou doido, né? Aí ele passou para o Luiz Carlos Maciel, que era aluno dele da universidade, e o Luiz Carlos Maciel, quando veio para o Rio, passou para mim. Eu li a primeira vez, eu não entendi direito. Eu achei meio panfletário, né? Mas aí o Renato Borg e a Ítala Nandi queriam muito fazer. E aí nós fizemos uma leitura na casa da Germana Delamare, que era uma atriz que fazia Pequenos Burgueses, fazia Tsvetaiva. Quando o Renato leu, nossa, porque o Renato tinha carioca e ele tinha toda a tradição do antigo teatro, a tradição da palavra brasileira, muito bem dita, muito bem falada, né? E o Renato revelou o texto. Então, imediatamente, nós fomos montar o Rei da Vela. Eles foram excursionar com Pequenos Burgueses e eu fiquei estudando, fui para a casa do Nonet, que é o primeiro filho do Oswald de Andrade, que tinha um baú com tudo dele. Eu entrei naquele baú, li tudo que tinha naquele baú, enquanto eles viajavam lá. Aí, num carnaval que eu tive, que eles foram brincar, eu tive que ficar em casa porque eu tinha operado a garganta.
Aí eu ouvi no rádio, estava ligando o rádio, e ouço, yes, nós temos banana. E, ao mesmo tempo, sai uma revista com Costa e Silva, um Time, com Costa e Silva na capa e uma bananeira atrás, uma reportagem sobre o Brasil. Aí, matei. Nós chegamos aí com a peça para a Itália, o Rogério Jacob convidou, depois fomos para Paris, mas em Paris, quando nós voltamos da estreia, antes, em Paris, começou a ter aquela agitação dos estudantes, não é? E a gente morava na rua Saint-Séverin e tinha uma espécie de balcão que dava para a rua. E tinha o Jean-Luc Godard estava filmando e ele provocava RSS, a polícia. Aí a polícia chegou até ele e pediu o passaporte suíço dele e a gente começou a jogar cadeira para baixo, né? Aí um policial, fechei a janela, um policial mandou uma bomba, inclusive, que tinha napalm, né? E me deixou todo... Eu tive que levar uma injeção no olho de uma mulher fascista que disse, "C'est brésilien, qu'est-ce que vous faites ici?" Eles me trataram, minha cabeça ficou cheia de bolinha branca do napalm, e eles estouravam assim todas. E aí, à noite, nós fomos fazer o Rei da Vela, a estreia do Rei da Vela, no Teatro Ilberville. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Mas quando nós voltamos, o nosso carro parou numa barricada. Aí tinham 250 barricadas em Paris. Aí nós íamos excursionar por toda a Europa e não deu. A gente ficou lá em Paris. Eu voltei para tocar o Teatro Oficina e ainda as pessoas da oficina ficaram lá um tempo maior, né? Porque era um momento maravilhoso, que as pessoas todas se falavam, era uma loucura, né? Era uma delícia estar em Paris nessa época. Mas no Brasil também aconteceu coisas muito boas, que foi para a própria reestreia do Rei da Vela e do Roda Viva. Né? Então, eu queria falar do Roda Viva. O Roda Viva foi um texto que o Chico escreveu em 25 dias, parece. Ele escreveu depois de ver Rei da Vela. Depois de ver o Rei da Vela. Então, o texto dele eu achei muito bom. As pessoas criticam muito o texto, mas eu achei ótimo, porque ele fala exatamente da experiência dele na máquina, no business. Show business. Show business, show business. E aí, nós começamos ensaiando, o Chico tinha uma produção maravilhosa, tinha o Klaus Viana fazendo o trabalho de corpo, tinha uma banda montada maravilhosa, tinha tudo ok né? E ele tinha 4 back vocais. Estava testando globais, inclusive, para fazer. Mas, de repente, a gente é invadido por 3 estudantes de uma escola que invade o teatro. Era um teatro muito careta, o Teatro Princesa Isabel. Um teatrinho assim. E esse pessoal que veio era um coro que trazia pela primeira vez, acho que na história recente do Ocidente, um coro. Como era o coro mais antigo que houve, como foi o coro que deu início aos coros da Grécia. Porque era um coro absolutamente diverso. Tinha desde Zezé Mota, negra, até tem gente de todos os sexos, de todas as cores, todos os tamanhos, feia, bonita, gorda, magra, maravilhosos. E eles iam e atacavam o público também, não é? E tocavam no público, e praticamente eles dirigiram a peça. Na realidade, quem dirigiu foi esse coro, que trazia todo o espírito de 68 no corpo deles. Eles eram 68 tinha 68 no corpo. Né? Tinha essa rebeldia. Tinha essa rebeldia no corpo e transformaram totalmente o teatro. Né? Aí, Zé, você estava lá em Paris, ia apresentar o Roda Viva, e aí você fez um convite meio informal para o pessoal do Living Theatre para que eles viessem para o Brasil. E, para sua surpresa, eles vieram mesmo. Porque a gente não tinha o que dizer, o Pierre Clémentin era nosso amigo, um ator. Então, ele quis nos levar à casa do Livre. Então, fomos. Aí, não tinha assunto, a gente convidou eles para virem. Né?
Aí, cara, foi foda, porque eles são completamente messiânicos. Eles tinham feito um espetáculo de muito sucesso, Paradise Now, Paraíso Agora, que não é uma coisa messiânica, né? Mas eles são messiânicos. Eles não entendiam, por exemplo, a posição da cultura brasileira no Rei da Vela. Foi um tormento o tempo que eu ofereci a minha casa para eles, né? Pelo Gito Malina e o Julian Beck, e fiquei morando num hotelzinho ali. Aí, finalmente, não deu certo, eles foram para Minas, nós fomos viajar pelo Brasil, eles foram presos, né? Mas a estadia do Living Theater aqui, na sua casa, no seu apartamento, no apartamento do E nos Borg, apartamentos de outras pessoas amigas. quase provocou um racha no grupo, né? Quase. Mas eu quis enfrentar. Eu quis. Não, porque inclusive eu também aprendi alguma coisa. Sim. E eles não aprenderam nada. Podiam aprender muita coisa comigo, mas eles eram totalmente messiânicos mesmo, imperialistas. Não sei, nem eles sabem que eram. Não tem ideia disso, eles não têm ideia. Eles tinham vários preconceitos. Algumas pessoas dele viram o Rei da Vela, não entenderam nada. Tá? Mas não foi muito boa. Zé, enquanto você estava em Paris, um ator entrava no grupo Oficina e faria vários espetáculos com vocês. A gente tem um depoimento dele, vamos ver quem é? Vamos ver, não sei quem é. Ô Zé, que alegria falar com você. Fico muito feliz em estar aqui falando com você. Isso faz me lembrar uma coisa. A minha expectativa de chegar ao teatro Oficina e ser carinhosamente recebido por Fernando Peixoto, por Renato Borg, por Ed Freise. E depois, você não estava lá. Você estava, em 1968, você estava em Paris. Se lembra bem, não é? Depois também a minha expectativa da primeira leitura com todo o grupo que faria a remontagem dos pequenos burgueses para excursionar pelo sul do país. Só aí, em Belo Horizonte, quase um mês depois, é que nós nos encontramos. E foi uma alegria muito grande, um prazer enorme para mim estar diante daquele que eu sempre julguei e sempre admirei como um dos maiores diretores do teatro brasileiro. Depois fiquei 4 anos com você no grupo. Fizemos ótimos trabalhos, remontamos o Rei da Vela e você teve a ousadia de me dar o papel de Totó Fruta de Conde. Você se lembra? Depois foi o quê? Depois fizemos Galileu Galilei e finalmente Na Selva da Cidade. Que saudade eu tenho do nosso trabalho e que saudade eu tenho de como nós vivíamos. Isso pode parecer passado, mas não é, Zé. O artista que você é estará sempre presente comigo, estará sempre ali ao meu lado. Um beijo, Zé, e muita saudade. Adoro ele. É uma peça, aliás, das mais importantes que nós fizemos, a Fernanda Montenegro acha a mais importante de todas, Na Selva da Cidade, de Brecht, que é uma peça do jovem Brecht, uma peça que ele escreveu, o pai dele era muito rico, ele escreveu assim, muito aleatoriamente, ele tinha muita influência de Rimbaud, ele escrevia nas folhas até, e dava tudo para o datilógrafo do pai dele passar, né? E foi então uma peça assim completamente enigmática, muito difícil de decifrar. E nós fizemos vários ensaios da peça, mudo. Passa da peça, depois de trabalhar muito na mesa, estudar muito a peça, e era uma peça que a Lina Bardi foi a primeira, a Glauber insistiu que nós nos conhecêssemos. E eu fui de terno, gravata, um terninho que eu comprei em Londres, né? Bonito, e uma balancinha da Faculdade de Direito, né? E um guarda-chuva. Ela se apaixonou por mim. Depois, quando ela veio
Quando a gente trabalhou junto, quando chegou o livro inteiro, ela falou, vai de terno, eles vão se escandalizar, vai de terno e guarda-chuva. Porque eles eram hippies, né? E ela falava isso. E ela adorava ali na Barra. Nossa, o que ela fez com o Selva das Cidades é incrível. Nesse momento, estavam destruindo, aliás, destruíram a casa do meu avô, que era em frente à oficina, destruíram todas as casas para fazer o Minhocão. E ela pegava todo o lixo de lá e levava para a Selva das Cidades. Tanto que as joias da peça, ela fazia com pedras, né? Esse espetáculo foi maravilhoso. Nós vamos para o Rio também, fizemos no Teatro São Caetano, para milhares de pessoas, né? Foi sempre um sucesso muito grande. Você mencionou aí a Ítala Nandi, e a gente tem um depoimento dela para você também. Ah, que bom. Oi, querido José Celso Martinez Correia. Meu muito amado Zé Celso. Essa pessoa de grande criatividade em nossa terra, Caraíba, a terra das palmeiras, Pindorama. Zé, impossível esquecer os nossos tempos juntos, principalmente porque você, com essa tua intuição altamente criativa, você viu em mim, essa caipira lá do interior do Rio Grande do Sul, quando chegou aqui, você viu em mim uma atriz que eu não tinha a menor ideia que poderia existir. Só você, com essa tua genialidade, poderia ver isso. Impossível, realmente, esquecer esses 9 anos que nós convivemos na sociedade civil, cultural, teatro, oficina. Zé, você é Dionísio, redivivo, para mim, e eu acredito que para muitos. Você, Zé Celso, é uma luz muito luminosa, um sol grandioso. Obrigada por você existir, Zé. Te agradeço por todos nós. E axé, meu querido amigo. Muita luz para você. Eita lá. Maravilhosa. Que lindo depoimento. Está bonita, hein? Bonita, né? A insistência dela e do Renato é que fizeram que eu fizesse Rei da Vela. Eu agradeço muito essa pressão que eles me fizeram. Mas vamos falar do Teatro Oficina no próximo bloco, desse teatro remodelado, de tudo que você anda fazendo por lá? Vamos. Pode ser? Pode ser. A gente volta já com o Persona. Pronto, o Persona está de volta, hoje com o Zé Celso Martinez Correia. Zé, para abrir esse bloco, a gente tem um vídeo de alguém que compartilha a sua vida, os seus trabalhos. Olha só. Eu conheci o Zé no Baixo Gávea e eu estava sentado esperando o ônibus e de repente passou uma pessoa assim, saiu do táxi. Aí eu fiquei naquela assim e acabou a gente passando a noite junto. Uma semana depois eu estava aqui, isso faz 35 anos. Eu vim para fazer Bacantes. Já era o projeto do Zé, todo mundo sabe, quer dizer, as pessoas mais antigas sabem que o Zé levou esse projeto de Bacantes durante muitos anos, construiu esse teatro para fazer Bacantes. Esse lugar aqui não tinha nada, era um buraco, tinha teto até ali. Um dia, assim, o Zé até me falou uma coisa legal. O Zé falou assim, não dá para ficar assim, né? Porque era uma fase que eu estava cheirando, que eu estava completamente, um jovem em São Paulo, né? Aí um dia eu falei, você topa dirigir as boas? E o Zé fazendo Solange, até que o Raul veio e foi um escândalo o Raul fazendo. O Raul era, o maior ator que eu vi em cena, eu acho que foi o Raul Cortez. O chá está pronto, madame. E o teatro estava em obra, e a obra que não acabava nunca. Aí, um dia, a sobrinha do Zé, que mora em Paris, a Ana Helena, ela falou, você tem que fazer o Hamlet. Porque o Hamlet é muito debochado, as pessoas fazem o Hamlet muito sério. E no final a gente abriu aqui com o Hamlet. A gente está aqui até hoje, eu nem sei dizer exatamente quantas peças nós fizemos juntos, mais de 30 com certeza.
Uma troca incrível. O Zé me ensinou. Só não me ensinou tudo porque, primeiro, que eu ainda não aprendi tudo. Eu nunca chamei o Zé de mestre. Eu acho que ele vai ficar puto se eu chamar ele de mestre. Mestre. Mas ele me deu uma vida. Bonito o depoimento do Marcelo. Ele está maravilhoso me esperando Godot. Ele é um ator que sofreu o tabu que existia sobre mim, porque durante muito tempo foi um tabu enorme comigo, né? E aí o bode passou para ele. Ele é um grande ator. Ele começou com Hamlet, ainda com algumas imperfeições, mas fez muito bem. Depois ele fez maravilhosamente bem uma peça do Schiller, Os Bandidos. Essa peça é maravilhosa. A gente fez um sucesso enorme na Alemanha. Foi um sucesso em Porto Alegre, mas aqui no Oficina não funcionou. Sei lá. Zé, a sua montagem do Hamlet já aconteceu no Teatro Oficina remodelado, com aquela configuração da passarela. A gente tem uma matéria sobre alguém que foi fundamental nesse novo formato. Vamos ver? Lina Bobardi nasceu em Roma em 1914, onde formou-se em arquitetura. Ao final da Segunda Guerra Mundial, ela e o marido, o historiador e colecionador de arte Pietro Maria Bardi, se transferem para o Brasil. E Lina se apaixona pela nossa cultura popular, que teria forte influência no seu trabalho. Dizia que não procurava a beleza, e sim a liberdade. O prédio do MASP, um dos mais importantes marcos da arquitetura modernista brasileira, reflete o seu estilo simples, mas monumental. Lina criava espaços amplos, aconchegantes, que estimulavam a boa convivência, como é a sua residência, conhecida como a Casa de Vidro, no Morumbi. E o Sesc Pompeia, uma antiga fábrica transformada num centro cultural. Lina trabalhou também com cenografia, artes plásticas, design de mobiliário e obras literárias. Foi essa brilhante arquiteta que projetou o Teatro Oficina que conhecemos hoje, eleito pelo jornal britânico The Guardian, o melhor espaço cênico do mundo. A Lina foi parar nesse projeto de reestruturação total aí do Teatro Oficina? A gente era muito amigo, eu ia muito na casa dele. Eu tinha uma admiração enorme por ela desde criança. Porque desde criança eu via na Casa Jardim a casa dela no meio de uma montanha, com um vidro voltado aos 4 campos e no meio uma árvore. Eu fiquei apaixonado desde criança. Aí, ao trabalhar com ela, ela fez o teatro como se fosse o canto do cisne dela. Ela restituiu aquele painel de vidro da casa dela e plantou a árvore, que hoje já é enorme, né? Está maravilhosa, né? E ela se inspirou nisso. Ela fez com muito amor tudo. Ela ia no teatro todo dia, porque ela se dava muito bem com os maquinistas. Desde a selva das cidades, ela se apaixonou pelo Cid! Cid! Ela gritava, que era o contra-regra. Maravilhosa. E ela fez o Teatro Oficina, né? Que é uma maravilha. E agora está mais maravilhoso ainda quando a gente põe mais vidro, né? E aquele teatro foi considerado pelo The Guardian o melhor teatro do mundo, pela intensidade e pela originalidade. É uma maravilha. Eu adoro aquele teatro, eu amo atuar lá. Zé, temos mais um depoimento para você. Uma atriz que trabalhou com você no Hamlet e em vários outros trabalhos também. Zé, eu quero te agradecer, porque você abriu um mundo inteiro para mim. Um mundo novo se abriu quando eu te conheci nas Troianas, falando de Dioniso. Aquilo para mim trouxe a força do teatro sagrado, que é a coisa mais importante que eu sinto dentro do meu coração e que eu levo para sempre comigo e que nós vivenciamos naquele momento em Hamlet, em Mistérios Gozosos, em Bacantes, em Cacilda,
em Artaud, e que com certeza é o que as pessoas vivenciam com você, os atores, a forma como você dirige, a liberdade que você dá, que vai muito além de uma personagem, de uma peça, de um momento que entra no lugar do eterno, na potência criadora, revolucionária do teatro, na força política, na atuação, como você materializa os seus sonhos, a ágora, o próprio teatro oficina. Isso tudo que é uma experiência de vida que se tem com você, isso é uma coisa rara, única, extraordinária. Não tem ninguém que seja parecido com você no mundo. Você é uma coisa única, a sua arte, a sua vida. Você é uma chama, Zé, aqui, que está nos nossos corações, e eu queria te agradecer porque nós vivemos essas experiências únicas. A experiência que eu tive com você em Bacantes mudou a minha vida para sempre. E eu quero te dizer que eu ainda te amo. Obrigada, Zé. Leona. Uau! É uma cena inesquecível que não sai da minha cabeça. A Leona fazendo Ofélia. Maravilhosa. Mas ela enchia a cara, entrava completamente tomada. Ia para a rua, tal. E aí entrava com muitos galhos de árvore, né? Muito verde, e derramava em água assim na pista. Maravilhosa. Vamos falar de Cacilda? Cacilda, que você celebrou numa saga de 4 espetáculos, né? Ela é uma figura marcante no teatro e na tua vida. Mais. Eu escrevi 900 páginas. Eu ganhei uma máquina de um computador do Severo Gomes, e eu e o Marcelo, aliás, fomos fazer várias entrevistas com o Almir Chagas, com o Grande Otelo, com uma série de pessoas que trabalharam com ela. E depois nós pegamos todo o repertório dela. Meu irmão, Luiz Antônio, ele pretendia fazer essa peça. Eu me inspirei primeiro no meu irmão. Quando eu peguei erisipela, eu fui parar lá nos baixos do hospital das clínicas, onde via que tinha aquelas pessoas saindo do intestino e tal. Acho que já até falei isso. Enfim, mas aí eu fiz uma promessa. Eu pensei que tivesse AIDS, né? Era o tempo do AIDS. Então eu jurei que faria uma peça do Luiz e para Cacilda, jurei para os dois. Eu acordei com um médico lindo, me dizendo, não tem AIDS. Aí quando voltei para casa, tinha ganho esse computador, escrevemos 900 páginas, depois dessa pesquisa toda que eu fiz com o Marcelo, tudo. E aí nós estreamos Cacilda, com a Beth Coelho, né? E a Leona Cavalli já não sei se era já a Leona Cavalli, mas a Beth Coelho fazia muito bem a Cacilda. Beth Coelho para você. Que amor, adoro. Zé, você não faz teatro, você é o teatro, você é muito bonito e é a beleza. Você passa os limites, você é amor puro, eternamente. Serei sempre sua. Olha quem tá aqui para comemorar a sua vida e o nosso terreiro. Zé, meu amor, viva você, te amo. Viva Zé! Viva a Tragicomédia! Viva! Beijo. Adoro! A festa! Nossa, Beth é uma puta atriz. Ela fez muito bem Cacilda. Como a Cláudia Arcos foi ver, não tem nada a ver com a Cacilda, mas você é Cacilda. Eu não sei explicar. Ela fez muito bem, maravilhosamente bem. Agora, você é um diretor que normalmente não começa com uma ideia já pré-concebida. Você vai muito também no que os atores te propõem. Totalmente. O que é o ator para você, Zé? O ator é tudo, né? A atuação é tudo, né? Uma atuação despojada, uma atuação criadora. Por exemplo, o Marcelo, praticamente, é o autor de todas as peças que eu fiz. Né? É um grande inspirador até hoje. Nós fomos amantes 7 anos. Depois, não. Depois eu fui para um lado, ele foi para o outro, sexualmente. Mas nós continuamos morando juntos
São 2 apartamentos. Um mora num e um mora no outro, mas eles têm uma porta entre eles. Né? E os atores, por exemplo, a Beth, a Camila Mota, que fez uma Cacilda maravilhosa. Eu tenho um texto da Cacilda que eu passo por todos a maneira dela falar, né? Cacilda. Então eu dirigi a Camila, ela pegou todo o sotaque da Camila. Então que ela fala, eu arfo, eu chego, eu tenho espasmos. Ela falava bem martelado, né? É que ela atuava com os pulmões também. Isso é uma grande lição, é uma lição revolucionária. As pessoas não pensam nos pulmões. Quando é sexo e pulmão, que são os motores da atuação. Né? E ela foi a maior atriz brasileira de todos os tempos. Mas eu vi ela fazer gata em teto de zinco quente. O Valmor fazia o marido dela, que transava com um outro amigo dele que morreu, um amante dele que morreu. Então, ele não trepava mais com ela. Ele andava de bengala. E ela flutuava de um lado, num cio total, num cio. Ela tinha um decote que você via as costelas dela. E ela encostava um copo de uísque gelado, assim. Break, pare de amar o meu marido. Break, para com isso, Cacilda, ele dizia. Meg, ele dizia. Né? Tanto que eles depois saíram do TBC e criaram o Teatro Cacilda Becker, em que ela era o Valmor e os Imbins, que eram os protagonistas. Né? Eu vi ela fazendo Os Longa Jornada, por exemplo. Nossa, que maravilha ela fazia aquela morfinômana, né? Muito bem, que a Catherine Hepburn faz no cinema. E ela tinha aquela mesma... Quando ela recebia a morfina, a empregada dela trazia, ela conversa com a empregada e ela vai se transformando, ela vai ficando criança, cara. E, de repente, ela desce da escada e diz, eu casei-me com ele e durante algum tempo eu fui muito feliz. Quer dizer, depois, quando acabou a felicidade, quando acabou o amor, a personagem tinha que tomar morfina, porque não conseguia mais viver. E a Cacilda era essa própria morfina, sabe? Ela trazia essa morfina nela. E depois que ela fez, quando ela fez Fernando Godot, ela tinha separado dele e ela não se conformava, porque eles eram um casal realmente maravilhoso. Era uma coisa engrandecedora do teatro, os dois juntos. Lá. No Fernando Godot, que ela fez com o Valmor, ela estava apaixonada demais por ele. Então, praticamente, o Fernando Godot com ela e o Valmor era um sofrimento dela de não transar com o Valmor. Ela sofria demais. Tanto que no intervalo do primeiro para o segundo ato, ela sente dor de cabeça, pede uma aspirina. Ele diz, mas você já tomou demais aspirina, Cacilda. Ela toma e pede um café. Ela está tomando café. De repente, as mãos dela viram assim e ela cai. Aí eles levam ela para o hospital. A Marília Pêra estava no teatro, que a mão dela passou pela Marília Pêra e ela foi para o hospital e foram quase 40 dias que abalaram totalmente a classe teatral. Mas todos os teatros são o meu teatro. Todos os teatros são meus teatros. Isso ela falou a respeito de Roda Viva. Porque Roda Viva, quando foi proibida, ela lutou pela liberação de Roda Viva. Ela disse, todos os teatros são meus teatros. Quer dizer, que ela incluiu Roda Viva no teatro, ela não marginalizou. Com certeza. Zé, teu trabalho no teatro é um trabalho de ruptura em tantos sentidos. Você sempre diz que gosta de excitar o desejo em tudo e em todos à tua volta. Então, para a gente finalizar esse programa, eu queria que você falasse que teatro é esse que você faz? Eu tenho uma potência teatral em mim ainda. Eu pensei que ia acabar, porque foi muito ruim essa época, que a gente teve que ficar em casa, né?
Tanto que eu estou sem sair de casa até agora, porque voltou, né? Agora que começa a baixar a epidemia, mas eu me protejo, porque eu sou velho, né? Claro. Eu sou grupo de risco, né? Mas eu me arrisco. Mas aí você percebeu que esse desejo teatral, pelo menos, não parou? Voltou. Não, parou um pouco, porque fazer peça por internet não dá. Com certeza. Uma honra ter você aqui. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Isso é uma lição de vida, não só de teatro, é uma lição de vida. Entre o primeiro e o segundo, num dos blocos, você está caindo. Você está perdendo a graça, você está perdendo o morango. Pá! Vendo as coisas todas que eu vi, né? O Renato, a Leona, a Beth, principalmente. Né? Evoé, Zé. Evoé. Merda. Merda. Muito obrigado a todos. Até o próximo Persona. A gente volta no próximo domingo. Até lá. Quando vai ao ar? A gente te avisa. Pô, falamos 2 horas. 2 horas, acho que foi. Estou cansado. Espero que... Não estou cansado. Não, né? A gente pode ficar mais 2 horas falando, Então né, vamos Zé? fazer mais um. Tô brincando. Encontrei o Zé Miguel. Pois é, ele estava fazendo provocações aqui. É.